É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo, trazendo para vocês aí as últimas informações do Vasco, que estreia hoje na Copa do Brasil. O Vasco, que na última Copa do Brasil foi até bem, né? Chegou até a semifinal e agora tem o seu começo, né? O seu ponto de largada aí na competição mais valiosa do Brasil. Se não é inscrito no canal, torcedor vascaíno, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. SBT Rio fica com a gente, esse é o Twitter, tá? O Vasco estreia hoje, Lucas Pedrosa. Na temporada? Aí já irritou a pessoa. Na Copa do Brasil, Vene Luiz. Na temporada, porque Carioca não vale nada. Rondonópolis. Esse jogo é em Cariacica. O Flavinic preparou o quê? Uma reportagem sobre a expectativa para esse jogo. Rodou. O assunto entre os vascaínos agora é a Copa do Brasil, um título que o clube persegue há 14 anos. Na última edição, o Vasco chegou na semifinal, quando foi eliminado pelo Atlético Mineiro. Mas eu acho que nessa temporada, com esse time que a gente tem, com o treinador novo, dar uma encaixada, a gente consegue ir até mais longe, buscar uma... Eu acredito, mas eu também sou realista, eu vejo que assim, as contratações têm que chegar. Difícil impossível a gente não trata dessa forma. O regulamento da Copa do Brasil mudou esse ano. Se o Vasco empatar com União Rondonópolis nesta terça em Cariacica, a decisão da vaga vai para os pênaltis, o que pode deixar o vascaíno confiante, já que no ano passado o time superou 3 adversários nas penalidades com defesas do Léo Jardim. Dá uma segurança maior pro coração vascaíno, tendo um paredão como o Léo Jardim lá. Ele é um dos jogadores principais do time, se não for o principal, porque quem veio para poder fazer esse papel não está fazendo não está correspondendo não. Inclusive até mesmo o nosso garoto Coutinho tá meio complicado o negócio dele no nosso time. É difícil de acreditar que ele veio para jogar. Claro que os torcedores esperam não passar pelo sofrimento dos pênaltis. Se ele utilizar a formação tática que ele utilizou no Flamengo e Vasco no segundo tempo, é o caminho. Se for com o time principal, arrisco a dizer que um 2-0 está de bom tamanho. Agora com a equipe mais mista, infelizmente eu acredito muito na possibilidade de derrota do nosso time. O técnico Fábio Carilli ganhou 2 reforços importantes. Jair foi relacionado depois de ser poupado contra o Flamengo. E o Ryan volta após conquistar o título sul-americano sub-20 com a seleção brasileira. Moleque novo, veio da base, joga muito, confio, acredito no futebol dele, eu acho que ele pode ser uma boa opção ali nas pontas, já que a gente está sem o Adson, acho que ele pode ajudar bastante na criação, então até na finalização para o gol, para a gente sair com essa vitória. Não, eu acho que o Ryan já buscou uma maturidade ali, agora com esse título da seleção, ele vai vir ainda melhor. Eu acho que é a peça ali que a gente está precisando na frente. Lembrando que a regra mudou, né, Lucas Pedrosa, para a Copa do Brasil nessa fase. Para quem não lembra, nos últimos anos, o visitante, que no caso é o Vasco, é o time de maior investimento, vamos chamar assim, né? Ele visitava, no caso, Rondonópolis, se desse empate, a classificação seria do time visitante. O que eu achava até um pouquinho injusto, né? Sim. Agora empatou pênalti, tá? E aí quem vencer leva. Ô, Lucas Pedrosa, esse jogo em Cariacica, daqui a pouco a gente vai mostrar a chegada do Vasco lá, um público muito bacana para esse estádio, sempre né, em Cariacica, mas agora batendo números expressivos. Lucas Pedrosa, para esse jogo, eu quero que você fale, tem alguma novidade, algum drone, alguma coisa, ou vai ser aquele Vasco que todo mundo conhece, hein, Não, Pedrosa? Devem ter algumas mudanças nesse time, justamente por conta da boa partida que o Lucas Freitas fez contra o Flamengo no Maracanã. Você elogiou muito ele aqui, Exatamente, um zagueiro que realmente se provou nessa partida, que para mim é o adversário mais difícil que o Vasco poderia ter nesse início de ano, e apesar da derrota ele fez um bom jogo. Outras mudanças, o Jair e o Paulinho devem voltar ao time titular e lá na frente deve manter a mesma equipe. A boa notícia é que o Ryan, que foi campeão sul-americano sub-20, como um dos destaques, vai estar relacionado, inclusive ele chegou hoje lá no Rio de Janeiro, junto com os 2 reforços do Botafogo, o Natan e o Jair, e ele vai direto para a Vitória. Então o grupo já está lá, mas ele vai encontrar o grupo lá.
O Vasco deve ser escalado com o Léo Jardim, o Paulo Henrique voltando também depois do desconforto que ele sentiu. Na zaga, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton. No meio, Jair, Tietê e Paulinho. E lá na frente, Coutinho, Lucas Zucarilho e o Verratti sendo o centroavante. Pode ter alguma mudança, Pedrosa? Acho muito difícil, por exemplo, que o Ryan comece como titular sem ter treinado. Gosta desse Vasco, Pedrosa? É o ideal pra você? Eu acho que é o melhor que o Vasco tem, entendeu, Fernanda? Porque, assim, a partida, por exemplo, que o Hugo Moura fez, que o Cocão, por exemplo, jogou melhor do que o Hugo Moura no último jogo. Mas o Hugo Moura, na minha visão, ele não ganha a vaga do Jair em hipótese alguma. É um jogo que o Vasco vai ter que propor o jogo, então, obviamente, a qualidade técnica do Jair e do Paulinho são maiores do que a do Cocão e também do Hugo Moura. E, cara, é até o que o rapaz falou ali, o torcedor vascaíno falou no VT. É a hora do Coutinho chamar a responsabilidade, é a hora dele chamar um pouco esse talento que ele tem e colocar dentro de campo, porque até agora, apesar do Vasco no contexto, principalmente sem os pontas, não conseguir ajudar o Coutinho também tem que se ajudar na minha visão. Então vai jogar lá em Cariacica com a força da torcida, o gramado lá não é um dos melhores, mas também não é um gramado ruim, então não vai ter desculpa. O Vasco precisa vencer, não só pelo regulamento, mas também para dar um recado para sua torcida, porque está devendo muito nesse início de ano. Vene, e o Vasco já está em Cariacica, já está lá no Espírito Santo, foi recebido por uma grande festa dos torcedores, o que é normal para o Vasco, né? A partida vai ser no estádio Kleber Andrade, que inclusive a equipe do Rio mantém um recorde, né? O Vasco mantém um recorde de público desde a reinauguração, que foi em 2014. O que você tá assim, me olhando assim? Não, tô analisando o E pessoal. essas são imagens super comuns, assim, quando a gente coloca o Vasco jogando em Cariacica, em Vene Casagrande. Não tem nada atípico. É sempre esse carinho aí na chegada do Vasco. Independentemente de onde o Vasco chegue, é sempre esse carinho que o torcedor vascaíno dá ao elenco, porque a gente está falando de um clube que tem uma torcida imensa, não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. E isso faz com que a pressão em cima do Vasco da Gama aumente ainda mais, porque embora seja um jogo fora de casa, mas eles vão se sentir em casa, porque a grande maioria, obviamente, vai torcer para o Vasco. Só que, Fernandinha, eu não consigo cravar aqui que o Vasco vai passar com facilidade, não por conta do desempenho diante do Flamengo. Vou pegar o jogo anterior, diante do Sampaio Corrêa, que foi um jogo muito ruim do Vasco da Gama. E vamos dizer que o nível do adversário é basicamente o mesmo, né? Sampaio Corrêa e o adversário de hoje. Então, acho que assim, a pressão é muito grande, eu acho que o Vasco ele precisa dar uma resposta ao torcedor vascaíno, porque a atuação diante do seu maior rival, o Flamengo, foi uma atuação pífia, patética, sobretudo no primeiro tempo, mas eu acho que o Vasco, mesmo com muitas dificuldades, jogando mal nesse início de temporada, acho que o Vasco é o favorito para esse duelo, mesmo atuando fora de casa, mas os torcedores vascaínos vão abraçar esses jogadores. Muito bem, Lucas Pedrosa, você tem um drone sobre a contratação de Nuno Moreira, é isso? Isso mesmo, Fernanda. A gente já trouxe ontem sobre o Benjamin Garré, que está certo com o Vasco da Gama, e agora o Vasco busca mais um ponta. O Garré é ponta direita e o Nuno Moreira é ponta esquerda. É um dos destaques aí do futebol português, do Campeonato Português nessa temporada. Já jogou no Vizela também, ponta esquerda, tem bom chute, é um jogador que participa bastante de gols. E o Vasco da Gama topou pagar o valor da multa rescisória dele, que é de 3,5 milhões de euros ao time do Casa Pia. O problema é, o Casa Pia tem uma insegurança com o Vasco da Gama por conta da compra do Cleiton lá atrás, feita pela 777. O Vasco ainda ainda tem alguns valores a pagar ao Casa Pia e por isso o Casa Pia está pedindo garantias financeiras para que o Vasco possa fazer essa contratação. O que seriam essas garantias financeiras? Além dos papéis e dos documentos, a pedida do Casa Pia é uma entrada maior no parcelamento que o Vasco vai fazer. Então essa entrada deve girar em torno aí de 1 milhão de euros. O Vasco já tem um acerto com o jogador salarial, com as bases salariais, e agora aguarda esse desfecho positivo com o Casa Pia, esse aceite do Casa Pia para que ele possa viajar para o Rio de Janeiro e ser o reforço do Vasco da Gama. Tá muito próximo, Pedrosa? Cara, o negócio tá bem encaminhado, mas enquanto o Casa Pia não aceitar... É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia. Nuno dá ok e Vasco fica perto de atacante, confira tempo de contrato. O Vasco está próximo de acertar a contratação do tão sonhado ponta esquerda titular. Trata-se do atacante Nuno Moreira, do Casa Pia. É curioso porque Nuno seria justamente a opção do Braga para substituir a ausência de Bruma, atleta que quase fechou com o Vasco, mas acabou indo para o Benfica. Dessa vez foi o Cruz Maltino que realizou o chapéu. Segundo informações do jornalista André Hernan, o tempo de contrato entre Vasco e Nuno Moreira será de 3 anos, com a possibilidade de estender por mais um. O atacante já deu ok para a oferta vascaína, agora falta o acerto entre clubes
Casa Pia de Portugal e Vasco ajustam garantias financeiras para encaminhar o acerto. Além de Nuno Moreira, o Vasco também vem acertando a contratação de outros 2 jogadores para o setor. O primeiro é o argentino Benjamin Garré, que joga no Krylia Savatov da Rússia e chega primariamente para ocupar a outra faixa de campo, o lado direito, disputando posição com Adson. A outra contratação seria o angolano Lloyd Augusto, que pode atuar pelas 2 posições e se caracteriza pela ótima velocidade e habilidade no drible. É isso aí, torcida do Vascão. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu.